A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, quem está me ouvindo, eu tive que iniciar no outro Facebook, porque o outro que estava falando, ele acabou paralisando. Você está conseguindo escutar agora? A Paty está ouvindo bem o que ela falou. A Patrícia está ouvindo bem, então deve ser o celular da missionária Georgia que não deve estar bem. Mais algum irmão está escutando bem? Se estiver ouvindo bem, vai me dando um alô, tá? Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração e vamos, assim, agradecer a Deus por esse dia tão especial. Hoje, por sinal, também é o aniversário da missionária Georgia, missionária também desse nosso ministério, e que, na verdade, tem sido também uma ajudadora na obra do Senhor, tem levado aí juntamente conosco o Evangelho da Salvação, e nós vamos estar orando e pedindo a Deus que venha nos dar, assim, a sua graça, mais e mais, porque estamos atravessando dias difíceis e certamente se a gente tiver a graça de Deus, nós vamos conseguir vencer, vamos conseguir superar essa fase ruim e vamos assim glorificar o nome do Senhor, porque sairemos mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, vamos fazer uma oração nesse momento. Pai Celeste, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade e pela graça que o Senhor nos concede, Deus, de estar, Senhor, dentro dos nossos lares, porque, Senhor, nós estamos, ó Deus, fisicamente, ó Deus, impedidos, Deus, de estar no templo, Deus, mas a nossa alma está livre, Deus, o nosso coração está livre, a nossa boca está livre, Deus, não há impedimento. Muito embora, Senhor, todas as coisas, ó Deus, contribuíram, ó Deus, para que, Senhor, nós não estivéssemos, ó Deus, no templo que foi consagrado, Senhor, para o teu povo se reunir. Mas, Deus, pela tua infinita misericórdia, estamos dentro dos nossos lares e daqui nós podemos invocar o teu nome, Senhor. Podemos te louvar, podemos te agradecer e podemos, ó Deus, também, Senhor, dizer que tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a todos, Deus querido, que, Senhor, assim, ao alcance, ó Deus, da nossa voz, que a tua palavra, Deus, que ela possa, Senhor, ir de encontro, Senhor, à necessidade desse filho e dessa filha, Deus, que nesse momento, Senhor, de tanta incerteza, Deus, de tanta especulação, Deus, de tanta tragédia, Deus, tu possa, ó Deus, assim fazer o teu filho e a tua filha triunfar, Deus. A tua palavra diz, Deus, lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte B, e diz que o Senhor tem um caminho no meio da tormenta, e as nuvens são como pó para os teus pés. Então, Deus, nesse meio, Senhor, nessa turbulência, Deus, nesse caminho, Senhor, adverso, Deus, tu consegue nos conduzir em segurança. E é por isso, Deus, que nós queremos te louvar, queremos te agradecer e pedir que o Senhor esteja, Senhor, nos conduzindo, Senhor, de maneira, Senhor, que queremos, ó Deus, glorificar o teu nome mais e mais. Louvamos a ti, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber quem mais está ao vivo. Você compartilha, irmãos, manda o seu joinha, manda uma mensagem para saber quantos irmãos estão assim nos acompanhando nesse momento ao vivo nessa live. Eu gostaria de dizer aos irmãos que nós, independente, irmãos, da situação que nós venhamos passar, nós devemos ter o mesmo posicionamento que teve o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer da seguinte maneira. Estou vendo também a nossa irmã Alexandra Manfredini, tem um outro irmão que eu não consegui visualizar quem é, mas o nosso irmão Leandro, lá do Rio de Janeiro, que legal. E Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu e Marcelo, abraço, Marcelo Santos também que está ao vivo, que Deus abençoe
a sua vida, esse grande parceiro aí na obra do Senhor, Marcelo Santos. Que Deus te abençoe também, meu querido. Então, irmãos, como estava dizendo, o apóstolo Paulo ele vai escrevendo a sua carta aos Filipenses, no seu capítulo de número 4, ele vai falar a respeito de situações adversas, ele vai falar a respeito de situações em que ele estava vivendo naquele momento, ou que ele vivera no decurso da sua vida ministerial, da sua vida humana, e ele vai dizer o seguinte: olha, estou acostumado a passar necessidade da mesma maneira que estou acostumado a ter fartura. Estou acostumado a viver sorrindo, essas são algo que eu estou tentando, mas também estou acostumado a viver chorando. Estou acostumado a ter muita grana, como também estou acostumado a ter pouca grana. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu quero que você tome essa palavra no seu coração. Você toma essa palavra dentro do seu coração. Essa fase, ela vai passar. Essa fase, ela não vai perdurar. Deus vai nos fazer sair desse reino fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você pode ter certeza que você vai dar um 360 graus e certamente Deus vai estar assim abençoando mais e mais a sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão participando e esperamos ainda que outros irmãos consigam conectar. Estou recebendo mensagem no WhatsApp de alguns irmãos que ainda não conseguiram conectar. Você pode tentar por Ailton ou Ailton Melo. Os irmãos que estão aí acompanhando a live, Leandro Valadares, é o meu grande amigo Leandro, lá do Rio de Janeiro. Gente boa demais, gente boa. Que Deus abençoe a vida do Leandro Valadares. Deus abençoe a sua vida, meu querido. E como estava dizendo, irmãos, a situação ela ficou difícil. A situação ela ficou incontrolável. A situação ela ficou de uma tal maneira em que as pessoas não estão conseguindo assim se posicionar. As pessoas não estão conseguindo até mesmo ter uma reação por conta do quadro em que nós estamos vivendo. E eu confesso aos irmãos que, ora, eu fico assim meio que achado, mas quando eu me reporto para a palavra de Deus, quando eu volto para a palavra de Deus, eu tenho a segurança, não porque sou melhor do que ninguém, não porque sou super-homem, não, nada disso, não porque eu tenho mais fé do que o meu irmão, não é por conta disso também não, é porque a palavra de Deus ela nos garante. A palavra de Deus, Deus fala na sua palavra que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger e Ele vai trazer a segurança para as nossas vidas. Então, eu quero que você, que tem uma Bíblia aí contigo, você abra sua Bíblia comigo aí, olha, vamos lá. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Josi, oh, Deus abençoe, Josi. Josi, nossa querida Josi Santos. Cadê o Moisés, Josi? Que Deus abençoe, nossa irmã Carol também, Deus abençoe a sua vida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram
as redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja Deus. Sobre a tua palavra lançarei. Tá bom, eu dei uma pausa aqui, irmão, para diminuir o som do WhatsApp, que estava muito forte. E a gente, marinheiro de primeira viagem, obrigado pela dica aí, irmã Alexandra. Abaixei por conta de não ficar entrando esse plim-plim aí do WhatsApp. Pois bem, voltando aqui ao texto, irmãos, você tome essa palavra, tá? Você tome essa palavra no seu coração. Porque aqui tem causa dos discípulos de Jesus, em especial Pedro, que era um dono de barcos, possuía uma empresa de barcos, e aqui nós podemos observar que havia um grande público que acompanhava Jesus, que estava nesse momento ouvindo a palavra de Deus na praia, ouvindo a palavra de Deus junto ao lago de Genezaré. Tem esse nome, Lago de Genezaré, também por causa da planície noroeste, que era muito fértil naqueles termos de Israel. Tem também outro nome também que é chamado de Mar de Tiberíade, por conta do governador Tibério. Então são nomes que foram dados, que na verdade nós conhecemos também por Mar da Galileia, que na verdade ele não chega a ser um mar, como se fosse um rio de água salobra, e na verdade a sua água não é salgada como a água do mar, mas assim o chamam de Mar da Galileia. Pois bem, aqui tinha um povo que estava concentrado em ouvir Jesus na praia. Eles estavam ali, Jesus estava pregando, mas como começou a juntar muita gente, o que é que Jesus fez? Jesus agora pega e pede um barco e afasta-se da praia e vai agora estar ali dentro do barco, na água, e próximo, claro, aos ouvintes que estavam na areia, e ali eles estavam escutando a palavra de Deus. E note que algo interessante você, sou eu, quando nós estamos escutando Jesus, estamos num lugar firme, estamos num lugar onde há segurança. Na areia não há nenhuma possibilidade de se morrer afogado. Na areia não há nenhuma possibilidade do barco tombar. Na areia não há nenhuma possibilidade também de você trabalhar com remo. Areia ou praia, lugar seguro, onde os pés estavam firmes. Mas vocês podem observar que na praia, na areia, Jesus não realizou nenhum milagre. Essa história é interessante, que Jesus agora leva os seus discípulos, aqueles que são seus alunos, a uma experiência que ela não vai ser na esfera de lugar seguro, da praia, onde você pisa em solo firme. Não vai ser bem assim. A experiência com Jesus, muitas vezes, ele nos chama para ir ao mar, lugar de dificuldade, lugar de desafio, lugar de perigos, lugares aonde, na verdade, você não consegue. Os irmãos não estão conseguindo conectar. Falem qual Face você está falando. Eu estou falando no Face, você vai me encontrar no Facebook, onde eu estou com aquela camisa linda do Flamengo, tá? Tá eu, tá a Patrícia, tá a Isabelle, tá o Júlio. Eu estou com aquela camisa do Flamengo, tá? Então você vai acessando aí o Facebook, que Ailton de Mello. De Mello. Você consegue conectar nesse Ailton de Mello. Aí, a nossa irmã Alexandra Manfredini já colocou aí, ó, Ailton de Mello.
você consegue conectar, tá? Se você conseguiu, você dá um joinha. Ale Torres, ou a minha cunhada, abençoada Alexandra Torres, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da nossa querida Alexandra Torres. Então, eu vou ficar aguardando mais um pouquinho para os irmãos estarem conectando, tá? É Ailton de Melo. Os irmãos que estão na escuta, vai jogando aí no WhatsApp para que os irmãos possam estar conectando. Então, voltando, irmãos, aqui a mensagem estar na praia é você estar em lugar seguro. Estar na praia é você estar com as suas contas todas pagas, você está com o seu colégio em dia, você está com o seu cartão de crédito em dia, você está ouvindo Jesus, mas você está na praia, você está firme, você está seguro. É bom, claro que é bom, mas existem alguns outros desafios que nós só conseguimos numa esfera maior, só conseguimos quando nós adentramos junto com Jesus para grandes desafios. Grandes desafios. Você pode vencer ao lado de Jesus Cristo. Então aqui, o que acontece? Você está ouvindo Jesus falar à multidão, a multidão está escutando Jesus, a multidão ela está assim, ouvindo a palavra de Jesus. Mas muitas vezes, querido, nós ouvimos Jesus falar, muitas vezes nós ouvimos profetas falando a respeito das coisas de Cristo, mas nós estamos na nossa zona de conforto, nós não estamos com nenhum tipo de problema. Então, por isso é que muitas vezes milagres maiores não acontecem sobre as nossas vidas, porque nós estamos na praia, nós estamos seguros, estamos escutando Jesus, sim, mas Jesus agora faz um convite para mim e faz um convite para você. Vai chegar para Pedro e vai dizer o seguinte, ele diz o seguinte, olha, versículo 3, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Certo é que todas as vezes que Jesus ele vem com a sua palavra ela traz instrução, ela traz correção, a sua palavra ela traz exortação, a sua palavra ela traz admoestação, a sua palavra ela traz um renovo para as nossas vidas. Jesus está ali falando, Jesus está ali falando à multidão. E note bem, nenhum milagre vai acontecer ali naquele recinto, naquele contexto da praia. Mas a coisa começa a mudar no versículo de número 4, que diz assim, olha, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago, usai as vossas redes para pescar. Quando Jesus ele lança esse desafio para Simão, Simão talvez pode ter pensado, poxa, mas nós pescamos a noite inteira. Como pode agora alguém que não tem uma experiência, isso eu estou falando hipoteticamente, como pode ter alguém que não tem experiência no ramo da pescaria, ele vir e quando nós somos perito nessa tarefa, quando nós temos habilidade, nós somos profissionais da pesca. E o que nós aprendemos com isso? Quando Jesus te manda, mesmo você com todos os seus adjetivos profissionais, com todas as suas habilidades profissionais, você não vai enviar somente no seu próprio braço, na sua própria habilidade. Você deve entregar a Jesus até mesmo todas as suas habilidades profissionais, porque é Jesus que vai fazer florescer, é Jesus que vai fazer fluir, é Jesus que vai fazer a diferença, é Jesus que vai pegar nas tuas mãos e vai fazer com que você, em tudo que você coloque as mãos para fazer, venha prosperar. Então Pedro, ele não vai questionar, e Jesus fala para que ele possa, se lance-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. O que isso significa, irmãos? Nós estamos numa situação hoje, eu sei que existe vários pregadores, existem vários pastores que estão falando a respeito, e
muitos deles baseados em Lucas 21, 5, Mateus 24, do Sermão do Monte, Marcos 13, que fala também do Sermão do Monte a respeito de peste, de guerras, maremoto e tantas outras coisas. Eu sei que tudo isso também é verdade, mas uma coisa eu quero te dizer. Em nome de Jesus, Deus tem uma válvula de escape para o seu povo. Deus tem uma válvula de escape para a sua igreja. Porque aqui, o que é que nós podemos observar? Ele está trabalhando. Eles trabalharam a noite inteira e não apanharam nada. Quando eu observo que Jesus fora do barco e alguém que trabalha, alguém que se desdobra, faz algo e tenta chegar a algum lugar e não consegue, é porque faltou Jesus no barco, faltou a ordem de Jesus sobre aquela situação. E hoje nós vivemos essa incerteza. Hoje nós vivemos, irmãos, esse problema que tomou conta da humanidade. Esse problema que tomou conta da humanidade de tal maneira que as pessoas estão atemorizadas. E você pode ter pensado o seguinte já consigo: o que eu vou fazer amanhã? Como vai ser o meu dia de amanhã? O meu dia de hoje eu não consegui apanhar. O dia de hoje foi improdutivo. O dia de hoje é um dia para esquecer. O dia de hoje é um dia para me apagar da minha história. O dia de hoje é um dia que eu jamais gostaria de lembrar. Por quê? Porque nada deu certo, nada foi adiante, nada foi. Mas Jesus, ele manda te dizer: louvado seja Deus. Jesus manda te dizer que ele é aquele que vai emitir a palavra de ordem sobre a sua vida. Jesus é aquele que vai emitir a palavra que vai determinar a situação da sua vida. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Nenhum dos fios da tua cabeça, dos teus cabelos que está na tua cabeça vai cair sem a permissão ou sem a ordem expressa de Deus. Então você não fique atemorizado. Talvez você está dizendo hoje no seu coração: Senhor, como vai ser amanhã? São tantas contas para pagar, são tantas situações para que eu possa estar acertando. Senhor, como vai ser o meu aluguel? Como vai ser a vida dos meus funcionários? Como vai ser a vida do meu patrão? Como vai ser? Você está nessa incerteza, está dizendo: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, ou seja, não houve uma resposta satisfatória para aquilo que você buscava. Mas uma coisa eu quero te dizer em nome de Jesus: o mesmo Jesus que falou para Pedro: Pedro, lança a rede, Pedro, lança essa rede, porque vai dar certo. É o mesmo Jesus que está falando para mim e para você: confia na minha palavra, porque vai dar certo. Eu vou te ajudar a sair dessa situação, eu vou te ajudar a sair dessa prova, eu vou fazer você atravessar esse deserto que você está nesse momento. Eu quero te convidar a que você possa confiar mais no Senhor. Eu quero te convidar que você possa depositar a sua fé em Deus e você não venha duvidar. Sabe por quê? Porque Deus, ele te chama para você ir às profundezas. Deus te convida nessa noite para ir ao mar. Como ele falou com a Pedro: Pedro, lança, Senhor, lança, Pedro, barco no mar. Deus também está te chamando para essa experiência com ele. Deus está te chamando para você confiar mais nele. Deus está te chamando para que você possa depositar mais nele a sua confiança, e você não vai sucumbir, você não vai afundar, você não vai ser destruído, você não vai ser derrotado. Sabe por quê? Porque uma experiência com Deus é uma experiência que muda, que faz toda a diferença e muda a história. Pedro, ele mesmo sendo perito, talvez você é profissional, talvez do ramo de cosmético, do ramo de cabeleireiro, enfim, a minha cunhada, por exemplo, tem também o ramo de laboratório, o ramo de supermercado, o ramo também, até mesmo das nossas irmãs que são diaristas. Talvez você está falando: Senhor, o que vai ser da minha vida? Jesus está falando para mim e para você: olha só, você não vai perecer. Eu te convido a uma experiência mais
estreita comigo. Eu te convido a uma experiência mais profunda comigo. Vem comigo para o mar. Jesus hoje está te chamando para esse grande desafio. Ele não está falando que ele vai te deixar sozinho. Ele não está falando vai sozinho para o mar. Não, ele está te chamando e ele entra no teu barco. E quando ele entra no barco, ele faz a diferença. Vale a pena vocês lembrarem que há um tempo atrás, esse episódio, eles estavam no barco, os discípulos, e o barco estava batendo de um lado para o outro por conta do vento e por conta até mesmo do mar que estava muito bravio. E o que eles falam para Jesus? Jesus, não se dá que pereçamos. E Jesus vai falar para ele, porque sois tímidos, homens de pequena fé. E Jesus vai ordenar que o vento fique quieto e que o mar se acalme. Então você pode ter certeza que o mar, ele não vai fazer você afundar, ele não vai fazer você perecer, e nem esse vendaval forte vai fazer com que você esteja numa situação em que você vai falar, foi-se as minhas esperanças, acabou a minha. Não, Jesus vai estar do teu lado para te abençoar. Jesus vai estar do teu lado para te dar vitória. Se você consegue crer nessa palavra, eu gostaria que você estivesse compartilhando nesse momento, dando um joinha, dizendo, pastor, eu confio. Pode mandar mensagem também, porque eu estou aqui e também estou acompanhando todas as mensagens que estão entrando, porque eu quero que você seja uma pessoa abençoada. Eu quero que você não desanime em meio a tanta catástrofe, em meio a tanta incerteza, em meio a tantas notícias falsas que estão trazendo pânico para a nossa situação. Você tem que crer que nós temos um Deus. Você tem que crer que nós temos um Senhor nas nossas vidas. Você tem que crer que a nossa vida, ela não está nas mãos e entregue a um vírus. A nossa vida, ela não está entregue até mesmo às artimanhas do diabo. A nossa vida não está entregue à vontade do diabo. Não, a nossa vida está nas mãos de Deus. Jesus falou para os discípulos, alegrai-vos por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. Então eu gostaria que você tivesse de posse dessa palavra. Que você tivesse de posse dessa palavra e não se preocupe se o momento agora é de ir para o mar, se o momento agora é de ir para grandes desafios, se o momento agora é de você deixar a praia, lugar de conforto, segurança, zona de conforto, zona de segurança, e aí ao mar. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que pregava na praia é o mesmo que entra no barco contigo, te convida ao mar para grandes desafios. Talvez você pode estar dizendo o seguinte: a perspectiva para 2020 é que tudo já acabou. Tem pessoas até dizendo, mas 2020 já foi embora. Que é isso, irmãos? 2020 está na palma da mão de Deus e somente Deus pode emitir essa palavra de ordem. Então você que crê nessa palavra, creia que 2020 ainda vai ser o ano da virada para você. Ainda vai ser um ano em que Deus vai te abençoar, labassure que a navandara sábia, de uma maneira poderosa. 2020 Deus vai para a vida e você vai sair vencedor dessa batalha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não dorme. A palavra diz lá em Isaías 40, a força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, mas os que esperam no Senhor caminharão, eles correrão e não se cansarão. Deus está falando contigo nessa noite para que você possa confiar, para que você possa depositar a tua fé no Senhor Jesus, porque Ele vai fazer a diferença sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você está disposto a ter essa experiência? Se você pode, você dobre o seu joelho, você glorifique ao Deus da nossa salvação. Eu sinto Deus, irmãos. Por isso que eu falei para os irmãos, nós não precisamos, nós temos que obedecer às ordens dos nossos governadores. São pessoas que foram colocadas por Deus para estar assim, agindo, guiando e assim fazendo cumprir a lei sobre a cidade. Foi proibido de ir ao templo, sim, e nós estamos acatando essa ordem. Mas se você não sabe, ou você já pode estar sentindo o que eu estou sentindo, na sala da minha casa, o poder de Deus
Deus invadindo o meu ser, a certeza de Deus entrando no meu coração e dizendo: pastor Ailton, Ailton, servo Ailton, eu sou contigo, não temas, não temas, porque eu vou fazer com que você saia dessa situação. Eu quero que você também creia nessa palavra, porque Deus, Ele está falando ao meu coração que existem pessoas nesse momento que estavam talvez num momento de aflição terrível, mas que Ele te chamou para uma experiência nova. Ele, talvez você até o dia de hoje, você falou: ah, Deus, eu tenho vivido essa vida, essa mesmice espiritual, eu tenho vivido experiências totalmente pequenas, mas como pode, Deus, eu vivi uma experiência maior? Deus te chama para ir ao mar, Ele entrou no teu barco, vai te conduzir a grandes desafios, e quando Ele leva Pedro ao mar, Pedro não questiona, e Pedro vai dizer certamente para Pedro, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, vai, Pedro, e você vai lançar a rede. E o que Pedro diz para Jesus? Jesus, olha só, Jesus, até esse momento falhamos e não apanhamos nada. Até esse momento, Jesus, a coisa não foi. Até esse momento, Jesus, as coisas estavam travadas. Senhor Jesus, inclusive, Senhor, os trabalhadores, os funcionários, eles estavam lavando as redes. Porque no outro dia, no dia seguinte, certamente nós teríamos que trabalhar, mas o dia de hoje não nos convida a uma grande expectativa para o dia de amanhã. Então talvez é isso que você está vivendo, o dia que você viveu hoje, talvez a experiência que você teve hoje não é um convite que traga boas expectativas para o dia de amanhã, mas ele vai dizer para Jesus: olha só, Jesus, mas tem uma diferença, é sobre a tua palavra, Jesus. A palavra de Deus, querido, eu quero que você entenda, é poderosa, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, está apta para discernir a intenção dos nossos pensamentos. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, Deus cria no mundo pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, diz que e no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Pedro, ciente de quem agora ele está recebendo o convite, ele vai dizer: olha só, mas há uma diferença, Jesus, é sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. Então eu quero que você tome essa palavra no seu coração. Se até hoje as coisas não deram certo, se até hoje você não conseguiu chegar a lugar algum, e se até hoje você não conseguiu dar aquela 360 graus, você vai dizer: Senhor, é sobre a tua palavra que eu vou passar a viver nesse momento, é sobre as tuas ordens, Senhor, é que eu vou passar a viver nesse momento, é sobre, ó Deus, a tua orientação, é que eu vou viver nesse momento. Eu gostaria de estar também compartilhando com os irmãos, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47, diz assim, olha, o versículo de número 2: e me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Talvez a sua experiência hoje foi de água só no tornozelo, experiência pequena com Deus, experiência que talvez resultou numa vitória, ou até mesmo de uma resposta da parte de Deus, mas a tua experiência, ela foi somente pelos tornozelos. Aí o que acontece? Aqui o convite é para que se aprofunde mais nesse rio, nessa água que realmente traz a diferença. E o versículo 4 diz: mediu mais 1000 e me fez passar as águas que davam pelos joelhos. Ou seja, subiu mais um pouquinho a experiência com Deus. Teve uma experiência com Deus. Teve algo que Deus fez na vida dele e Deus começou a fazer, mas estagnou e ficou só no joelho. E Deus nos convida a experiências maiores, a sair da praia e ir para as profundezas do mar. Louvado seja Deus. O versículo de número 4 continua: e mediu mais 1000
as águas que me davam pelos lombos, ou seja, águas que já estavam subindo, ou seja, a experiência maior é quando você passa a viver na dependência de Deus e você confia em Deus, mas aquele momento de adversidade em que você volta e às vezes começa a oscilar. Poxa, mas já Deus fez tantas maravilhas na minha vida e eu estou aqui meio que temeroso quanto a essa situação. Isso aí pode simbolizar também a água que ainda está pelo lombo, louvado seja Deus. Mas o versículo de número 5 diz o seguinte, olha, mediu ainda outros 1.000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, ou seja, é justamente essa experiência que você precisa ter com Deus. Para de água no joelho, para de água nos tornozelos, água no lombo. Louvado seja Deus, é nesse rio de Deus que eu tenho que entrar. Eu vou passar nado nele, eu vou entrar. Esse negócio de experiência nesse rio, você não precisa saber nadar da maneira literal, precisa você saber nadar no oceano do Espírito. Você vai mergulhar nesse rio, esse rio de água viva. Jesus falou sobre esse rio, falando com a mulher samaritana. Então você deve confiar nas promessas de Deus. Não perturbe o teu coração. Creia. Experiências com Deus, elas vão te tornar pessoas vencedoras. Mas intimidade com Deus vai te tornar amigo de Deus. E o amigo dispensa de Deus e mexe, porque amigo ele é chegado. Jesus vai dizer para os seus discípulos: agora eu não vou chamar mais vocês de meus servos, porque o servo não sabe o que se passa dentro da casa do seu Senhor, mas antes agora vos chamo de amigo. Então só é amigo de Jesus quem é íntimo de Jesus, só é amigo de Jesus quem tem intimidade profunda com Jesus, só é amigo de Jesus quem atravessa esse rio a nado. Não, eu me mergulhei de cabeça, corpo e alma, eu me mergulhei por inteiro nesse rio que é Jesus. Isso significa o quê? Confiança em Deus. Isso significa que você agora confia no Senhor. Não deixe que o problema da enfermidade ele venha te assolar. Não deixe que o emprego ele venha te assolar. Não deixe que essa crise que está se instaurando a multidão no meio da humanidade, ela vem aqui. Mas pastor, eu sou de carne e osso, eu também passo mais adversidade, me dá a nadar no rio de Deus. Eu quero te convidar a mergulhar mais em Deus, eu quero te convidar a ser mais íntimo de Deus, eu quero te convidar a confiar mais no Senhor. Andréia Correia também, nossa prima lá, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Deus abençoe, Andréia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Um abraço para sua mãe, nossa prima também, Maria. Que Deus abençoe, dando saúde a todos vocês, em nome de Jesus. Então você creia nessa palavra, querido, que certamente Deus vai te abençoar. Não se desespere. Jesus hoje entrou no teu barco e te convidou para uma nova experiência, para que você venha confiar de uma maneira incondicional na sua palavra, que você possa confiar no Senhor, que você possa confiar naquilo que Ele tem falado para você. Quando agora o versículo, Jesus fala, vai-te ao mar. Jesus está falando para Pedro, olha só, Pedro, em mim a vitória já está certa. Quando Jesus te chama para uma experiência, você pode ter a certeza que Ele não vai te abandonar. Jesus não vai deixar você sozinho na praia. Os problemas que aconteceram ontem, lá atrás, não vai poder impedir de você ser vencedor lá na frente. A frustração do dia anterior, ela não poderá deixar você cabisbaixo sem direção. A frustração desses homens foi: nós pescamos a noite inteira. Uma noite inteira, queridos, de trabalho árduo, trabalho pesado, puxando a rede. E o que vinha na rede? Lixo.
talvez algas, talvez resto de coisas que as pessoas jogam, e talvez a tua rede, nessa noite que você trabalhou, você só puxou lixo, porque para estar lavando a rede, concorda comigo? A rede estava suja. Eles não iam lavar algo que estivesse limpo. Eles estavam lavando a rede. Talvez o dia anterior, ou seja, os dias passados, você trabalhou, puxou a rede e só veio lixo. Só veio coisas desagradáveis. Só veio decepção. Só veio tristeza. Só veio coisas que realmente não somaram para a sua vida. Mas os trabalhadores estavam lavando as redes. Isso dá-se a entender também que no próximo dia eles iam sair novamente para trabalhar. Mas Jesus, ele olha, querido, ele olha o meu esforço e olha o teu. Ele vê que muitas vezes a gente está trabalhando em uma postura errada, trabalhando de uma maneira que não lhe agrada, e ele vai nos orientar como devemos trabalhar. Essa nossa irmã também, Silvana Ribeiro, Deus abençoe a nossa irmã Silvana Ribeiro, Ministério Epifade. Então eu quero que você creia nessa palavra, que mesmo você tendo trabalhado e não tendo pescado, não tendo colhido aquilo que você certamente desejaria colher, Deus te chama para uma nova experiência. Ele te chama, deixa essa zona de conforto. Lavou as redes, está pronto para o trabalho, mas não vamos jogar a rede aonde você pensa que dá peixe. Você vai aonde eu vou te enviar. Você vai lançar a rede sob a minha palavra. Porque Pedro vai dizer, Jesus, sob a tua palavra eu lançarei a rede. E quando ele lança a rede, aí, sob a ordem de Jesus, o milagre acontece. Eu já vou estar encerrando essa mensagem, mas eu gostaria que você gravasse no seu coração que ao lançar a rede, baixo a ordem de Jesus, o que se pôde concluir, querido, dessa obediência, foi que tinha tantos peixes, que encheu um barco, e agora eles foram obrigados a chamar o outro barco. Nós podemos entender que fosse um sócio de Pedro, chamou outro barco e encheu o barco também. O que nós entendemos com isso, querido? Quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida ela vai ser abençoada, a nossa vida vai ser próspera. Deus vai encher o nosso celeiro, Deus vai encher a nossa vida, e vai ser tanta bênção que a gente não vai conter tanta bênção que nós vamos ter que chamar alguém também para abençoar. Talvez você hoje está vivendo um momento de escassez, mas espere no Senhor, vai chegar o momento em que Jesus já chegou o momento em que Jesus te convidou para ir ao mar, e sob a ordem de Jesus vai começar a fluir na tua vida, e você vai ter que convidar amigos para abençoar, vai ter que convidar irmãos para abençoar, vai ter que convidar vizinho para abençoar, porque vai ser tanta bênção na tua vida, e Jesus disse que melhor é dar do que receber. Você vai ter para dar, você vai ter para distribuir, você vai ter para abençoar a vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus está no nosso barco, a coisa flui de uma maneira diferente. Louvado seja Deus. Quando Jesus está no nosso barco, ele não fica da mesma maneira. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: deixa a zona de conforto. Deixa, se você orava, querido, uma vez por dia, passe a orar mais. Se você se santificava por dia, algumas horas, procure santificar o dia inteiro, viver uma vida para Deus. Não deixe, queridos, que as palavras ao contrário,
Porque o que hoje nós mais temos é justamente, irmãos, pseudos cristãos. Pessoas que foram introduzidos no nosso meio, mas são pseudos, são falsos cristãos. Não digo isso de uma maneira agressiva, mas digo porque o próprio Jesus cita que há aquele que é trigo e também aquele que é joio. Então eu quero que você creia no nome poderoso de Jesus. Não deixe que palavras de derrotas venha fazer parte do seu cotidiano. Se alguém falar alguma coisa para você no sentido contrário do que diz a palavra, você vai dizer para ele o seguinte: olha só, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei porque Jó estava lá numa situação terrível, prestes a morrer. Mas ele vai dizer com toda certeza: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Esse Redentor, ele já se levantou na tua direção, meu irmão. Você que crê nessa palavra, você que crê nessa palavra poderosa, você tome posse, porque certamente Deus vai mudar a tua história. Eu vou encerrar essa palavra dizendo que se Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Quando Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou, ele vai declarar algo sobre a minha e sobre a tua vida. Eu encerro essa fazendo a leitura de Romanos, capítulo de número 8, do versículo de número 31 até o versículo de número Romanos, capítulo 8, versículo de número 31 até o versículo de número 37. Logo após essa leitura, eu estarei orando e Deus certamente abençoa a sua vida através dessa palavra. As provas e a certeza do amor de Deus, diz a epígrafe da minha Bíblia. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Ou quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Será a tribulação em que nós estamos passando? Ou será a angústia que nós estamos passando também? Ou será a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Coisas que estão acontecendo hoje em dia. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todos, e fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, louvado seja Deus, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então creia nessa palavra. Deus está contigo, Deus vai te abençoar e você vai atravessar essa crise em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida uma unção de proteção, louvado seja Deus. A unção que está contida no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Jesus está contigo, Jesus vai te proteger, Jesus vai te guardar, Jesus vai te imunizar, e você vai sair juntamente comigo. Nós vamos sair fortalecidos dessa luta, e lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória, e
dizer, somente o Senhor é Deus, somente Jesus é o Senhor. Depois de atravessar, louvado seja Deus, nós vamos fazer assim como Miriam fez. Vamos atravessar e do outro lado, nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar, Jesus, valeu a pena confiar em Ti. Jesus, valeu a pena, Deus, confiar na Tua presença. Jesus, valeu a pena depositar a minha fé em Ti. Eu termino essa mensagem desejando a você que todas as sortes de bênção venham acompanhar a sua vida, em o nome de Jesus. Gostaria de orar e gostaria de estar finalizando essa live. Estarei novamente, queridos, na quarta-feira, a partir das 20 horas, fazendo outra live, outra transmissão da Palavra de Deus. Se caso os irmãos desejarem antes, a gente combina e faz entre segunda e terça, mas o que mais é certo está é de às 20 horas estarmos novamente trazendo outra palavra para a sua vida. E certamente Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo neste momento, Deus. Te agradeço pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos teus filhos que estiveram, ó Deus, acompanhando, Senhor amado. Aqui, Senhor, a transmissão dessa mensagem que veio do teu coração aos nossos corações. Pai amado, eu te peço, Deus, imuniza, Deus, a cada vida, Senhor. Não deixa, Deus, que nenhum mal venha chegar na vida dos teus filhos. Pai, os teus filhos, ó Deus, que estão, Senhor, até mesmo fora de Pinda, Deus, lá no Rio de Janeiro, Senhor, a Andréia, a sua família, o Leandro, a sua família, Senhor, te peço, Senhor, pela vida de todos os irmãos que participaram, Senhor, desse culto, Senhor, na noite desse dia. Deus, abençoa de uma maneira poderosa, é o que eu te peço, pelo nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. E olha, uma coisa, pode confiar. Jesus te chamou para entrar no barco e para conquistar grandes desafios. Pode ter certeza, pular peixe grande no teu barco e certamente o nome do Senhor vai ser glorificado. Um abraço e a paz do Senhor para todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.